Fala pessoal, que é Abner do canal do Evoluta. Hoje o nosso 7º conteúdo é sobre gestão de projetos, essa série que a gente está voltando agora com o canal. E o assunto de hoje é gerenciamento da qualidade em projetos. Eu espero que vocês gostem. Bom pessoal, no vídeo de hoje, na nossa aula de hoje sobre gerenciamento da qualidade, nós vamos mostrar 4 tópicos. Nós vamos dividir essa aula em 4 tópicos. Primeiro, relembrando, a gente vai dar uma relembrada do que a gente já viu anteriormente nesse curso. Segundo, a gente vai ver quais são os processos dessa área de conhecimento de gestão, de gerenciamento da qualidade, quais são os principais objetivos dessa área de conhecimento. No nosso terceiro tópico, a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre os processos de trabalho e, por fim, a gente sempre finaliza falando sobre os futuros conteúdos de gestão de projeto aqui no canal. Então, sem muita enrolação, vamos aí ao nosso primeiro tópico, relembrando. Nesse primeiro tópico, para quem ainda não conhece essa imagem que está mostrando aí na tela, essa imagem a gente conversou sobre ela na nossa segunda aula, se não me engano, ou terceira aula, sobre as áreas de conhecimento. Tem um motivo para elas estarem montadas dessa forma. Hoje a gente vai fechar as 4 principais áreas de conhecimento, fechando com a qualidade, tá? Que é a 4ª área de conhecimento mais importante, na minha opinião, entre as áreas de conhecimento de gerenciamento de projeto. Basicamente, a gente já viu isso na nossa aula, mas relembrando, a área de conhecimento de gerenciamento de qualidade tem por objetivo, né, ela é responsável pelos processos que determinam a política de qualidade e os padrões de qualidade do projeto ou do produto, tá? Então é isso que a gente tem que relembrar, né, que a qualidade é uma área de conhecimento muito importante, está entre as 4 mais importantes, como eu disse para vocês, e que ela é responsável pelos processos das políticas de qualidade e dos padrões de qualidade do seu projeto e do produto. Mas vamos ver um pouco mais sobre ela. Nosso segundo tópico aqui, né, o gerenciamento da qualidade, nós temos 3 processos de trabalho, tá? Nesses 3 processos de trabalho, o primeiro é o plano de gerenciamento da qualidade, que a gente tem esse plano de gerenciamento, né? A gente sempre faz um plano para qualquer área de conhecimento que a gente esteja trabalhando, então para a qualidade não vai ser diferente. A gente vai ver um pouco mais para frente como elaborar esse plano, o que precisa ter nesse plano, mas o segundo processo de trabalho é gerenciar a qualidade, né? Então a gente vai fazer tudo aquilo que a gente planejou tornar real. Então a gente vai gerenciar a qualidade, né? Entender se a gente está usando os padrões corretamente, se a gente está seguindo aquilo que a gente elaborou de qualidade para o nosso produto, para o nosso projeto. E esse é o segundo processo. E o terceiro processo de trabalho é controlar a qualidade, né? Então é o terceiro processo e tem como objetivo, como o próprio nome já diz, fazer o monitoramento, o controle da qualidade do seu projeto ou do seu produto. Eu sempre gosto de fazer nessa etapa uma correlação entre esses processos com as fases de um projeto. Então, o primeiro processo aí está na fase de planejamento, o segundo processo na fase de execução e o terceiro processo na fase de monitoramento e controle, tá? Então, como eu disse anteriormente, a gente sempre vai tentar fazer essa conexão entre as fases de um projeto e o processo que você usa em cada uma dessas fases. E é claro, como eu já disse, essas fases vão acontecer, algumas delas, né, vão acontecer de forma simultânea, vão acontecer paralelamente umas às outras. Então, o que significa? Enquanto eu estou monitorando, controlando a qualidade, eu também vou estar executando a qualidade no nosso projeto ou no nosso produto, ok? Beleza até aí? Agora, pessoal, eu queria falar um pouco mais sobre o objetivo dessa área de conhecimento, tá? O objetivo principal dessa área, ela vai abordar, tá, as entregas e os resultados do projeto, né? A qualidade dessas entregas e dos resultados. Então, ela está muito interligada
aos requisitos, né, que a gente levantou lá atrás, né? A gente lembra nas últimas aulas aí do escopo e as outras também, a gente falou um pouco sobre os requisitos. Então ela tem que estar alinhada com os requisitos, porque a qualidade é a maneira que você entrega os seus requisitos, considerando a satisfação do cliente. E outro ponto a gente vai definir, o objetivo é de definir nesses processos, né, com esses processos, quais são os padrões, as ferramentas, os métodos, as medições de qualidade que a gente precisa fazer. Isso vai depender do projeto consideravelmente, né? Então, se a gente tem um projeto de construção, a gente vai adotar algumas ferramentas de qualidade para monitorar, para medir a qualidade daquele projeto. As entregas vão ser diferentes. Então, é importante entender que, independentemente do tipo de projeto que você está entregando, a gente precisa definir as ferramentas, né, os requisitos de qualidade daquele projeto. Beleza, pessoal? Esse é o segundo tópico. Agora, terceiro tópico, a gente vai entrar um pouco mais nos processos de trabalho de gerenciamento da qualidade, tá? Primeiro aqui, como a gente já falou, é planejar o gerenciamento da qualidade, é o plano do gerenciamento da qualidade, tá? Isso é um documento que a gente faz que vai guiar a gente, que vai planejar a como executar a qualidade do nosso projeto, tá? Então, tem até a definição aqui que a gente está mostrando, é o processo onde a gente vai identificar os requisitos e os padrões de qualidade desse projeto ou do produto, tá? Então, você está vendo que a qualidade, né, identificar os padrões, as políticas da qualidade está sempre relacionado aos requisitos. Por quê? Se a gente concluir os requisitos da maneira que tem que ser concluído, significa que a gente está entregando o projeto com uma boa qualidade, né? Se o cliente está satisfeito com a forma que a gente está entregando os requisitos, né, estão satisfeitos com os requisitos sendo concluídos, sendo entregues, então significa que a gente está entregando o projeto com qualidade, tá? Mas o que precisa ter nesse plano do gerenciamento da qualidade? Eu já falei isso aqui antes, vou reforçar. O PMBOK, ele divide todos esses processos em entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Normalmente eu não entro em todos os detalhes de todas essas 3 etapas que o PMBOK divide os processos, mas eu vou colocando aqui de uma forma mais prática e objetiva para a gente entender o que é necessário, tá? E nesse processo especificamente do plano de gerenciamento da qualidade, a gente vai ver só as saídas, tá? E quais são as saídas desse processo do plano de gerenciamento da qualidade? Claro, a principal saída aqui é o plano de gerenciamento da qualidade, que precisa ter padrões de qualidade que serão utilizados no projeto. Então, você vai definir quais são esses padrões, né? O que precisa, vão voltar lá nos requisitos, ver em cada parte do seu projeto, em cada entrega, quais são os requisitos que precisam ser concluídos. Então, você vai identificar os padrões de como você quer entregar aquele determinado entregável, né, do seu projeto. Os objetivos da qualidade do projeto, papéis e responsabilidades da qualidade, né, com quem vão ser as pessoas que vão ser responsáveis por checar, por testar, por auditar cada etapa entregável do seu projeto. As entregas e os processos sujeitos à revisão da qualidade. Então, tudo aquilo que você planejar de serviço, toda a política e os padrões que você adotar de construção, por exemplo, se for um projeto de construção, ou se for de teste de software, o que for o seu projeto, você precisa ter claro as entregas e como elas vão ser revisadas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Muito importante ter no nosso plano de gerenciamento da qualidade quais são as ferramentas de qualidade que a gente vai usar nesse projeto e os procedimentos, né, que a gente vai usar para quando a gente encontrar algum problema, né, para consertar a qualidade de alguma coisa que deu errado. Então a gente tem os procedimentos de não conformidade, os procedimentos para as ações, como é que a gente vai tomar essas ações, quem vão ser as pessoas que vão solucionar esses problemas. Então, como todo plano, né, das outras áreas de conhecimento, esse plano também precisa ter o como.
né, que você vai fazer cada coisa. E essas são as dicas, essas são as coisas essenciais que precisam ter no plano de gerenciamento da qualidade. Outra saída aqui, e a segunda principal saída aqui desse processo, é você identificar as métricas da qualidade. Então, é muito famosa essa frase: você não consegue medir se você não souber o que você tem que medir, se você não identificar as métricas de como medir. Então, é muito importante que você entenda o que medir, né, no detalhe, porque senão você não consegue controlar a qualidade daquela sua entrega, do seu projeto. Então, vou dar um exemplo. Se você está numa construção, né, e você está acompanhando o cronograma de obra, você fez o planejamento daquele cronograma, dizendo que o requisito tem que ser que o buraco que a gente fizer no campo tem que ter 2 metros de profundidade. Se você não identificou a métrica, né, que tem que ser por metro e é os 2 metros que é o nosso requisito, você não vai ter como medir aquilo depois. Você não consegue testar, você não consegue garantir que a qualidade do buraco está sendo entregue da maneira que você determinou, que você planejou, tá? Terceiro aqui, que a gente sempre tem nos nossos planos, quando a gente desenvolve o plano, né, do gerenciamento da qualidade, a gente tem que voltar e atualizar o nosso plano de gerenciamento do projeto, porque ele vai englobar todos os planos e também os outros documentos que sejam aplicáveis a isso. Mas vamos lá agora então para o nosso segundo processo, que é gerenciar a qualidade, tá? Gerenciar a qualidade é o processo onde a gente vai colocar tudo isso que a gente planejou em prática. Então, quando a gente está vendo a execução, né, do projeto acontecer, a fase de implantação está rodando, né, tá acontecendo, a gente está avançando no nosso projeto, é onde a gente vai começar a avaliar e a gente vai seguir as políticas, os processos, os procedimentos de qualidade que a gente definiu no plano, tá? E aí eu vou mostrar algumas ferramentas e técnicas desse processo, tá? Que é importante a gente saber algumas coisas que a gente precisa utilizar e executar durante o gerenciamento da qualidade, tá? No seu projeto. Então, a primeira dela é a coleta de dados, né? Então, a gente tem que, à medida que a gente for avançando no nosso projeto, a gente tem que estar apto a coletar dados daquele projeto, né? Então, o exemplo que eu dei do projeto de construção, se a gente fez um buraco, né, de 2 metros, a gente precisa estar apto a coletar os dados dos buracos que a gente for fazendo, a gente vê se a gente está de fato cavando da maneira que tem que ser. A gente precisa entender os dados, a gente precisa ver, né, a coisa acontecendo. Segundo, a análise desses dados. Então, se agora eu coletei os dados, né, quantos metros está sendo feito e da forma que está sendo feito, eu vou analisar esses dados. Então, a partir dessa análise eu vou entender, né, aqui está fazendo 2 metros, ali está fazendo 1,90 m, então qual é a minha média, está dentro do aceitável nas minhas políticas e nas métricas, né, que eu defini no meu plano de projeto, plano de gerenciamento da qualidade. Tomada de decisões é outro método, outra ferramenta, outra técnica, né, para gerenciar a qualidade. Quando a gente vê que alguma coisa está desviando a partir daquilo que a gente está levantando, a gente precisa tomar certas decisões, precisa tomar um plano de ação, né, para recuperar alguma coisa, recuperar a qualidade, recuperar a entrega do seu requisito. Outra coisa muito importante é a representação desses dados, né? A gente pegou os dados, a gente analisou os dados, né? A gente tomou as ações imediatas que precisam ter tomadas, mas a gente também precisa saber como representar, como mostrar esses dados da qualidade, tá? Essa é uma parte importantíssima, porque é dessa maneira que a gente vai mostrar para o resto das pessoas o que precisa ser mudado, a gente vai convencer ela com dados e fatos da qualidade que está sendo feita ou executada da forma correta. Auditoria, essa é outra técnica e ferramenta, e eu acho que é a última, que é muito importante nessa fase de gerenciamento, tá? Vira e mexe, você tem que auditar para ver se os padrões, as métricas de qualidade, os processos, os procedimentos que você adotou para o seu projeto estão sendo seguidos. Então, às vezes você, né,
colocou lá na obra lá que, que a sua equipe tem que cavar 2 metros de buraco, o buraco tem que ter 2 metros de profundidade, né? Então, e aí você explicou para a equipe, mostrou os requisitos, né? E agora, como você está na fase de gerenciar, você está na fase de execução, é onde você vai lá e vai fazer algumas auditorias. Cara, eu vou pegar um certo espaço aqui e vou abrir o buraco para ver se o buraco foi feito com 2 metros. Esse tipo de coisa que a gente precisa auditar os nossos planos, as coisas que a gente elaborou dentro do nosso plano do gerenciamento da qualidade. E as saídas, né, desse processo, como a gente sempre mostra, um é o relatório da qualidade. Então, à medida que você está gerenciando a qualidade, você tem que elaborar os seus relatórios, e por isso a ferramenta é tão importante, a técnica que eu disse, né? Você tem que saber como representar os seus dados. Então, quando você for montar o seu relatório, você tem que ter essa ideia. Você tem que ter a documentação de teste e avaliação. Nesse caso, para muitos projetos, por exemplo, de software, para projetos onde tem mais de um tipo de engenharia ou mais de um tipo de segmento envolvido, você tem que, às vezes, testar se aquele produto está funcionando. Então, esse teste vai ser considerado uma etapa de qualidade, porque você está garantindo que o requisito está sendo entregue. Então, você está testando se aquele requisito está sendo entregue da forma correta. Então, essa é uma etapa uma saída, né, dessa gerência de qualidade, dessa parte de gerenciar a qualidade, né, desse processo. Outra saída é a solicitação de mudança, se necessária, né, se a gente identificar que precisa mudar alguma coisa. E, como sempre, atualizar o plano do projeto e atualizar as documentações, tá? Nessa etapa, uma coisa que eu sempre gosto de trazer, assim, das minhas próprias experiências, essa etapa de atualizar as documentações do projeto é muito importante, porque pode ser que durante os seus relatórios, durante os seus testes, você começou a identificar um certo padrão de erro e você tem que fazer a equipe entender aquilo. Então, você tem que pegar esse padrão de erro e ensinar a equipe. Então, você está tomando uma lição aprendida a partir daquele erro, uma lição aprendida a partir daquele relatório que você desenvolveu ou daquele teste que você fez. Esse é um ponto muito importante. Outro ponto muito importante é que, a partir dos testes que você faz, você pode entender que existem riscos no seu projeto ou no seu produto. Então, às vezes, você tem que voltar na sua tabela de riscos e atualizar, né, os seus riscos e as suas oportunidades. A gente vai ver essa área de conhecimento mais para frente, mas é importante sempre atualizar as documentações do projeto quando você está passando por qualquer processo, tá? Então, já falamos do primeiro processo, que era montar o plano. Agora já falamos sobre como a gente executa esse plano, como a gente garante que o plano está sendo executado de forma correta, que esse é o segundo processo e é nosso objetivo como gerente de projeto. E agora a gente vai para o terceiro ponto aqui, terceiro processo nosso, que é controlar a qualidade, né? Então, controlar a qualidade é o processo de monitorar e registrar os resultados da execução das atividades, tá? Muita gente confunde o segundo processo com o terceiro processo, né? No segundo processo, pessoal, a gente está gerenciando, então a gente está mais garantindo que as coisas estão sendo feitas, que os procedimentos que a gente definiu, que os planejamentos que a gente definiu para a qualidade estão sendo executados, tá? Que os testes estão sendo feitos, que os relatórios estão sendo gerados. Nessa etapa, a gente está controlando e monitorando os entregáveis, né? Até peguei aqui uma frase aqui do PMBOK, que ele fala que é o processo de monitorar e registrar resultados da execução das atividades, avaliando o desempenho e garantir que a saída dos projetos sejam completas, corretas e atendam à expectativa do cliente. Então, trazendo para a prática, na primeira etapa, no primeiro processo, a gente montou o plano, né, de como a gente vai fazer essa qualidade acontecer, né? Quais são as coisas importantes, quais são as ferramentas, quem são as pessoas. No segundo ponto, a gente está verificando se aquilo está sendo colocado em prática, os testes estão sendo feitos, os relatórios estão sendo gerados. E no terceiro ponto, a gente está monitorando o projeto como um todo, garantindo que as expectativas do cliente estão sendo atendidas,
que os requisitos estão sendo atendidos e que a qualidade está sendo atingida, né? A gente não consegue gerenciar sem monitorar. Acho que essa frase resume tudo. Mas aqui algumas saídas, né, desse processo de controlar a qualidade. Medições de controle da qualidade. Então, a partir do momento que, para a gente tomar qualquer decisão, né, que a gente viu no passo anterior, para a gente conseguir gerar os relatórios e tudo mais, a gente tem que estar medindo frequentemente os projetos, tem que estar medindo a qualidade que a gente está entregando cada coisa. A gente tem que, nessa etapa, verificar as entregas, garantir que as entregas foram verificadas, informar sobre o desempenho do trabalho. Então, de novo, os relatórios não vão sair e não vão ser executados se a gente não estiver informando diariamente sobre as medições, sobre os avanços e tudo mais relacionados à qualidade do nosso projeto. Solicitação de mudança, caso necessário, e, de novo, a atualização do plano de gerenciamento do projeto como um todo e dos documentos do projeto. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Sei que enrolei algumas partes, mas é um assunto mais confuso. O gerenciamento da qualidade em si, existe uma área de trabalho específica para garantir a qualidade, onde você vai ver sobre ISO, onde você vai ver várias diferentes ferramentas de qualidade, mas aqui no gerenciamento de projeto, em resumo, a gente precisa seguir os processos que o PMBOK está indicando para a gente. Então, é basicamente planejar a qualidade, garantir que ela está sendo feita, que ela está sendo executada como planejado, e claro, a gente não consegue gerenciar e garantir se a gente não monitorar a qualidade do nosso projeto, do nosso produto, ou o que quer que seja que a gente esteja entregando. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Desculpa se ficou meio confuso, se ainda te deixei alguma ponta aberta, se ainda ficou alguma confusão, peço que vocês mandem mensagem, que vocês entrem em contato, eu vou ficar feliz de poder ajudar a esclarecer alguns pontos, a trazer mais esclarecimento possível para as dúvidas que vocês tiverem. Sobre os futuros conteúdos do Evoluta, a gente teve algumas mudanças, né, na quantidade e na frequência que a gente entregava esses cursos. A gente está com 2 cursos em andamento, na verdade 3. Um é do Nicolas, eu faço esses 2 e também estamos começando uma série nova de empreendedorismo e negócio no canal, mas a gente não vai parar de gerar esses conteúdos, essas aulas de gerenciamento de projeto, e a gente vai continuar com o nosso curso até a gente finalizar essa etapa básica sobre gerenciamento de projeto. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, comentar aqui o que você achou, compartilhar o vídeo se possível e se inscrever no canal. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço.